Monte do Pilar. Este magnífico lugar, situado na vila da Póvoa de Lanhoso, é um enorme monolito granítico que é considerado o maior da Península Ibérica. A existência resultou de uma junção que, devido às suas características litológicas graníticas, resistiu à erosão ao longo do tempo. Mas nele traz a sua importância e simbolismo, pois nele contém os ilustres monumentos da nossa terra, dos quais destacam-se o Castelo de Lanhoso, Santuário de Nossa Senhora do Pilar, Castro de Lanhoso. Estes monumentos estão envoltos em paisagens inspiradoras. No cume do Monte do Pilar vislumbra-se uma magnífica panorâmica sobre a vila da Póvoa de Lanhoso. Este lugar histórico e simbólico, rodeado de natureza variada, é assim ótimo para quem procura repouso e descontração. Seu simbolismo deriva muito de um grande monumento nacional que tem como cognome Castelo de Lanhoso. O Castelo de Lanhoso é um dos mais antigos e imponentes castelos nacionais. A indefinição da data de construção não lhe retira importância. Sabemos, porém, que Dom Pedro, bispo de Braga, entre 1071 e 1091, procede a uma reforma na alcaçova condal para a defesa da sede episcopal. É caracterizado por uma planta hexagonal irregular, derivando assim do estilo românico e gótico. O seu portão de entrada em arco quebrado é flanqueado por dois torreões de planta quadrangular ameados. Na cota mais elevada do subterrâneo, a leste, destaca-se a torre de homenagem, com planta quadrangular, erguida a partir dos primitivos alicerces românicos. Dentro da torre de homenagem temos o núcleo museológico do Castelo de Lanhoso, onde se também pode visitar uma exposição permanente de artefactos arqueológicos descobertos no Castro de Lanhoso. No segundo piso, encontramos um espaço audiovisual onde o visitante poderá ficar a saber toda a história do castelo e das terras de Lanhoso e as várias fases de ocupação do Monte do Pilar. A história deste castelo relata-nos que foi nele que ocorreram dois dos episódios mais refletidos na história comum de Portugal. A assinatura do Tratado de Lanhoso, em 1121, que pôs termo à contenda entre Dona Teresa e Dona Urraca, que não consegue tomar de assalto o inexpugnável castelo, nem escapar ao arrojo dos cavaleiros portugueses. Derrotada na Batalha de São Mamede, em 1128, Dona Teresa retorna ao Castelo de Lanhoso, impelida pelo seu filho, caminho do exílio na Galiza. Mais tarde, o alcaide de Lanhoso, Dom Rodrigo Gonçalves Pereira, após denúncia de infidelidade da sua mulher, Dona Inês Sanches, para vingar a sua honra, ordena que se incendeie o castelo de Lanhoso, onde se encontravam a esposa adúltera, o amante e demais populares cúmplices da pérfida traição que sofreram. Com o começo da Idade Moderna, este castelo foi perdendo a sua importância e no final do século XVII, parte deste foi desmontado para dar origem à edificação do Santuário de Nossa Senhora do Pilar. Este é um santuário de devoção mariana. Foi mandado edificar por um comerciante abastado no lugar de Valdemil, nos meados do século XVII. Este santuário possui uma via sacra formada por 5 capelas com esculturas relacionadas com a crucificação de Jesus Cristo. Outro sítio emblemático e histórico é o Castro de Lanhoso. Situa-se numa ponta deste maciço rochoso que é conhecido por Laje Grande. De acordo com os estudos já feitos, este teve origem na Idade do Bronze. Este sítio trata-se de um povoado fortificado, construído numa área de grande visibilidade, que era uma característica muito comum nos povoados existentes no noroeste da Península Ibérica. Aqui se encontrou o conhecido capacete celta, que é um objeto arqueológico notável e com poucos paralelos em Portugal, cuja dimensão e importância ser-lhe-iam reconhecido em 1992
quando foi selecionado para representar Portugal na Exposição Universal de Sevilha. Este é um bom exemplar da cultura castreja, com casas de planta circular e retangular. O Castro de Lanhoso encontra-se musealizado, sendo construídas 3 habitações castrejas. Hoje está classificado como imóvel de interesse público. Outro ponto turístico é o Restaurante de Castelo, que é um dos restaurantes mais procurados por turistas que vão visitar este local, preferido pelos turísticos como um local calmo, descontraído e com boa gastronomia. Um dos seus pratos mais apreciados é o bacalhau à pilar, acompanhado com batata frita às rodelas e grelos. Aqui o atendimento é bastante agradável e preocupado com o bem-estar do cliente. Ao lado deste mesmo preciso local, existe uma torre sineira com 3 sinos, que é caracterizada pelo seu estilo gótico. Esta mesma torre tinha como função dar indicação de eventos importantes, tais como casamentos ou festas religiosas. Outro dos mais importantes monumentos é a Capela do Senhor do Horto. Situada na base do monolítico granítico, esta igreja é caracterizada pelo seu estilo barroco, obra do abade lanhoso, reverendo Teotónio Moreira. A Capela Mor concluiu a sua construção em 1750 e as construções do corpo da igreja terminaram em 1785. Anos mais tarde, esta mesma capela foi restaurada, tendo em conta o avançado estado de degradação que se encontrava à cúpula. A capela encontra-se aberta nas festas de São Pedro, a 29 de junho, mas por cortesia do Sr. Carlos e morador na habitação ao lado, com toda a sua dedicação, abre as portas da capela ao público para quem pretender visitar. Neste grande maciço rochoso, na sua parte inferior, mais propriamente na zona do Horto, encontra-se também um parque de merendas. Mas este mesmo local também tem como predominância a vegetação frondosa e uma vista panorâmica de uma beleza excepcional, em que na sua flora sobressaem os carvalhos, os pinheiros, oliveiras, sobreiras e até austrálias, espécie invasora desta região. O Monte do Pilar é um local a não perder. Em todos os seus cantos presentes, ele tem maravilhas e histórias excepcionais que mais nenhum lugar no mundo os contém.